multidões, 3.000 almas se converteram. Pedro não sabia ler, não sabia escrever, mas Deus usava ele nisso. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Pode dar glória a Deus? É para a glória do Senhor. E o Senhor relata, e dentro da mensagem, que Pedro, quando ele pregou e 3 almas fossem convertidas, vieram os capitães e prenderam Pedro. Levaram Pedro a um quarto, era a quarta porta de ferro que tinha, botaram ele lá no fundo do cárcere para ele não sair. Que no outro dia ele ia ser preso, ele ia ser morto. Então, a igreja, agora é outra igreja, ó, nós aqui, o círculo de oração, a igreja lá, na congregação onde estava orando por Pedro. Senhor, manda um anjo lá e livra Pedro de lá, porque ele vai morrer. E a igreja intercedia. A palavra fala que nós somos uma unidade de fé, uma união fraternal. Unidade, comunhão entre irmãos. Nós somos membros. Quem é membro? Né? Eu tenho do lado esquerdo, eu tenho membro. Meu braço esquerdo. Meu lado direito, eu tenho membro direito. Assim, irmão, dentro da casa do Senhor, se o meu irmão padecer do teu lado, é como se tu não tivesse essa mão aqui. Se tu tivesse só essa aqui, mas daí tu ia sentir, mas cadê essa mão aqui? É o outro irmãozinho que está do teu lado. Assim é nós que estamos pastoreando, devemos olhar assim para os nossos irmãos. Sentir falta deles e procurar encontrar isso de volta. Pedro estava preso lá, no quarto, parte do portão lá, e Deus mandou um anjo lá, porque a igreja intercedia por Pedro. Assim é essas almas, irmãos. Você está aqui não é por acaso. Você está aqui porque você está clamando. E se você está clamando, é porque Deus está enviando um anjo lá. E vai salvar, vai libertar. Hoje, pelo olhar da fé, eu já vejo. O olhar da fé é mais do que aquilo que eu vejo. O que é o olhar da fé? Eu creio. Jesus diz assim para os seus discípulos: você crê nisso? Jesus não dizia assim: você vê. Jesus não dizia assim: você crê? Você crê, porque crê é mais do que tu vê. Eu digo ver, olhar da fé, eu creio, porque eu sei que vai acontecer. Deus já está lá fazendo, Deus já fez. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Quem está entendendo aqui essa noite? Essa tarde, desculpa. Eu estou acostumado a pregar de noite. Então, irmãos, nem comecei a mensagem, mas vocês estão entendendo o propósito de Deus na vida de uma igreja que ora e que busca a presença de Deus, na vida de uma congregação que ora e busca a presença de Deus, porque assim nós intercedemos uns para com os outros. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo direitinho? Amém. Amor, pode tirar para mim? Amém. Vamos lá então no versículo. Pode tirar agora. Amém. Mateus 4, versículo 18. Amém, irmãos? Os irmãos já estão aí na mão, né? Glória a Deus. Ó, Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Amém? Este foi o chamado que Jesus fez na vida de Pedro e Tiago, que eram irmãos. Mas eu quero mencionar a respeito do chamado hoje. Para eu começar essa mensagem, eu quero começar quando Jesus entrou na tentação. Como é que começa aqui, irmãos? Depois de 30 anos, o Senhor, Deus colocou ele, depois de 30 anos, a trabalhar no ministério. Jesus vinha aprendendo nas sinagogas e ali aprendendo com o Espírito Santo de Deus. Que hoje, não é eu falo aqui, mas o Espírito Santo, ele coloca no coração de vocês. E quando nós fizemos oração aqui, o Espírito Santo vai com gemidos inexprimíveis, gemidos, para falar com Deus a respeito de nós. Então, irmãos, o que eu quero colocar? Jesus, ele foi batizado por João Batista. No
no capítulo 3, ele foi ali batizado. E no 4, ele foi levado em espírito ao deserto. E ele foi ao deserto. E ali a palavra fala que ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto. E ali, depois que ele ficou esses 40 dias e 40 noites no deserto, Satanás veio tentar ele. Assim é nós, irmãos. Satanás vem tentar nós. Mas se tu negar agora, a vitória será maior depois para ti. E Jesus, ele tentou Jesus e ele falou para Jesus: faça com que essas pedras virem pão, para que tu comas. E Jesus pegou e falou para ele por dentro da palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus, este viverá. Pela palavra da boca do Senhor, este viverá. Satanás não conseguiu nessa época, não conseguiu entrar. Então ele levou o Senhor ao pináculo da igreja, no ponto da igreja, em cima da igreja. E ele disse assim, ele entrou na palavra com Jesus. Ele disse assim: atire-te daqui de cima, porque está escrito que dará ordens aos anjos, e os anjos te segurando na mão. E realmente está escrito, mas está escrito que, na verdade, Deus não ia deixar nenhum dos filhos dele tropeçar em caminhos errados, e os anjos já estariam guardando. E Jesus falou para ele assim, está escrito também: não atentarás o teu Deus. Hoje eu coloco assim, irmão, para você: se tu tem uma rua para te andar deste lado, e tu tem essa aqui, que tu chega mais perto da tua casa, e essa aqui está um pouquinho mais longe, e tu diz assim: ah, Senhor, tu no caso com Jesus, com Deus, eu vou por aqui, e tu sabendo que ali tem assaltante, vai por ali, tu está tentando Deus, porque tu tem um caminho mais largo para ti, vai ser um pouco mais demorado, mas tu vai chegar em paz em casa. Mas a palavra é isso que eu digo para você: você vai por aqui, atentou Deus. Por isso acontece em muitos casos, irmãos. Pessoas morreram, não entenderam o propósito, não entenderam as coisas. Às vezes espera um pouco mais do ministério da gente. Eu digo às vezes espiritualmente. O nosso ministério, às vezes, o Senhor nos explica até que no alto seja revestido, para que tu saia e pregue o Evangelho. Fique até que no alto seja revestido em Jerusalém. A palavra diz: antes mesmo dos atos da voz dos discípulos sair, que ali fala da promessa, Deus falou para eles: fique até que do alto seja revestido. Amém, irmãos? Você vai ser revestido de poder para poder ir e pregar o Evangelho, curar enfermidades, libertar os cativos dos cativeiros. Jesus veio para fazer isso, irmãos, para libertar, salvar, curar, trazer nova vida onde não há mais vida. Ele é o Deus da restauração, Ele é o Deus que restitui, é o Deus que traz vida nova ao povo dele. Ele restitui, quer dizer, Ele volta do início, Ele faz uma nova vida dentro do teu ser. Eu digo assim, irmãos, eu posso até contar um pouco do meu testemunho. Eu não queria, eu tinha respeito por Deus muito. Com 17 anos, eu ia numa congregação, Assembleia de Deus, e eu acabei saindo, fiquei um ano lá, e Satanás me tirou da presença de Deus. Eu perdi família, perdi casa, perdi tudo. Fui morar com os meus pais. Depois eu meti nas drogas. Fiquei 9 anos e meio fora da casa do Senhor. E quando o Senhor me chamou às festas, como diz ali em Atos 2, 21, que fala: aquele que gritar e clamar o meu nome, eu ouvirei do alto do céu e livrarei ele. Assim foi assim que aconteceu comigo, irmãos. Eu estava num lugar onde não deveria, no meio dos traficantes, onde tinha gente armada, ia matar, e eu falei para o Senhor: se o Senhor me tirar daqui, Senhor, eu vou trabalhar na obra do Senhor. E realmente aconteceu, mas muitas das vezes o Senhor não quer que isso aconteça contigo. Eu fiquei com 2 dias ainda de espírito de morte dentro de casa. Eu não saía palavra nenhuma. Isso era um trabalhar de Deus na vida da gente. Às vezes a gente não entende os propósitos do Senhor na nossa vida. Às vezes está passando por um vale, tu não entende, mas Senhor, como? Mas quando o Senhor um dia veio com o seu Espírito Santo e tocou na minha vida, parecia que eu estava andando por cima de nuvens. Eu era outra pessoa. Deus construiu algo novo para mim. Deus me mostrou um sonho, me deu uma nova história. Ele contou uma nova história. É assim que Deus faz na tua vida. Hoje, jovem, eu digo para ti: entra na presença do Senhor, busque a presença do Senhor.
Senhor, não sai, porque esse mundo não tem nada a oferecer. Esse mundo tem a oferecer trevas, tem a oferecer morte, tem a oferecer cadeias, prisão, tribulação. Mas com o Senhor não tem tribulação, mas Ele te dá paz. Ele te traz paz. Ele falou que colocaria paz em ti. Nem comecei a mensagem, meu Deus do céu. Oh, aleluia. Então o Senhor Jesus, acontece tudo isso. E Ele não se atira e Ele fala para Satanás que ali não atentarás o teu Deus. Ele não tentou. E daí Satanás, ele continua. Ele disse, não, tem mais chance. Eu vou levar ele num alto monte e vou mostrar toda a cidade para ele, todos os países, todas as coisas que irão acontecer. E eu vou dizer para ele assim, eu vou te dar todos esses reinos se tu prostrar e me adorar. Irmãos, presta bem atenção. O caminho largo e espaçoso é o caminho da perdição. Mas o caminho estreito é para a vida eterna. Horror eterno, largo e espaçoso agora aqui. Deus menciona a respeito de uma parábola, Jesus fala a respeito de uma parábola de um homem que ele tinha muitas casas. E ele tinha uma fazenda, e nessa fazenda ele tinha silos, onde tinha arroz, tinha soja, tinha... Ele parou e disse assim, agora estou muito rico, o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar esses silos, tudo que eu estou vendo, e vou fazer tudo de novo. E vou fazer tudo de novo. Aí, depois que eu fizer, eu vou sentar e vou me regalar. Vou botar uma rede, vou deitar e vou... Porque eu não tenho filho, não tenho família, não vou fazer isso. E ele fez isso, irmãos. E Jesus falou assim, se hoje te pedir a tua alma, para onde tu vais? Deus falou bem assim, se Deus perguntar e te der conta das tuas obras e da tua alma, para onde estará? Louco és tu, Jesus falou. Porque Deus quer te usar para te fazer boa obra. Amém, irmãos? Jesus ensina muitas coisas, irmãos. Eu quero entrar mais a fundo a respeito de um homem, do chamado que Deus tem para ti. Esse chamado não é um exemplo que passar por isso. Por tentações contra Satanás, as lutas como Jesus passou. Aí o Senhor coloca para Satanás, só a um Deus adorarás. Está escrito. Ao Deus dos céus e da terra, que fez os céus e a terra. Só a Ele darás culto. E assim Satanás se retirou. Eu digo assim, irmãos, assegura a peteca até o final. Aí quando o Senhor te colocar, aí tu vai ver só. O Senhor vai fazer contigo, vai te pular e começar a te botar em escada. Tu vai subindo, vai subindo. Nós estamos considerando um vaso nas mãos do Senhor. O Senhor tem vasos que é quebrado, que nem eu estava quebrado. Estava lá no sarjeta. Não tinha mais vida. O Senhor me trouxe vida, estava todo quebrado. O Senhor olhou para aquele vaso e disse assim, é esse aí mesmo que eu vou usar. Assim, irmãos, Deus vem chamar as coisas loucas do mundo, as coisas vis, as coisas que não são para ser, para confundir aquelas que são. Deus trabalha no meio da igreja, mas naquela que quer trabalhar, naquela que quer buscar a obra de Deus na vida. Irmãos, a irmã mencionou a respeito de um pão e de um peixinho, 2 peixinhos e 5 pães. Deus deu de comer a este povo, presta bem atenção, Deus deu de comer a este povo, mas Jesus quando viu que era muita gente, Ele falou assim, eu vou ter que sair daqui no meio, a palavra fala, eu vou ter que ir para outro lugar, porque senão eles vão me tirar por rei, e eu vou morrer antes da hora, e não é a minha hora ainda. E Jesus fugiu deles. Passou o mar da Galileia, foi para o outro lado, acho que Cafarnaum, se não me falha a memória, e lá ele parou. Lá ele parou, e a mensagem diz que ele ficou ali, os seus discípulos foram junto com eles, e a multidão veio e começou a procurar, não achava e acharam Jesus lá. E Jesus falou assim, vocês vieram atrás de mim, mas eu sei que está no coração de vocês. Vocês vieram porque eu tenho comida.
comida, tem bebida. Por isso que vocês vieram. Eu vou te expliquei lá na frente. Mas agora me adorar a Deus, vocês não querem me adorar, não, adorar a Deus, vocês não querem buscar o Senhor com atitudes, com obras. Então, Jesus menciona e fala a respeito desse povo. Que esse povo foi lá e Jesus falou para eles: eu sou o pão da vida, foi o que eu mencionei antes. Vocês não têm que comer o pão, não tem que comer minha carne, que é o pão, vocês não têm que beber o meu sangue. O que eu digo hoje, irmãos? É o cálice que tu tem que beber. Se tu hoje o teu irmão te oferece um lado, tu oferece o outro lado do rosto. Se tu não oferecer o outro lado do rosto, tu vai estar indo ao contrário do que Jesus falou. E se te roubarem uma capa, dá outra. Dá tudo. Entrega tudo. Porque quem faz a justiça é Deus. É Ele que faz justiça pelo povo. Ele vem trazer hoje aqui, sim, você. Vem trazer esse povo aqui para nos alimentar. Trazer uma nova vida para nós. Preste atenção, pessoal. Preste atenção na obra de Deus. No que Deus tem falado. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus, Senhor? Enquanto tu está aqui, Deus está trabalhando na nossa família. Você não crê, mas se você não crê, tem que crer. Eu creio. Deus está trabalhando e está fazendo obras lindas lá. É atos, às vezes, que tu nem percebe. Eu me lembro que eu estava no meio das drogas, no meio das coisas lá, e a minha irmã orava lá por mim na igreja. Teve vários livramentos que a minha irmã me falou. Fica bem, minha irmã. Ela falou que teve vários livramentos de mim. E no meio desses livramentos que eu estava, eu sempre ouvia uma palavra do Senhor. Ou passava um carro e eu ouvia a palavra e eu baixava a cabeça. Meu Deus, queria fugir da obra de Deus. Mas Davi menciona e fala algo em Salmos: para onde fugirei eu? Para onde eu vou se o Senhor está? Se no mais confim do abismo, mais no final do abismo ali está o Senhor. Ele é onipresente em todos os lugares. Em todo o tempo e toda hora. Ezequiel falava que viu uma roda sobre a terra, girando e os seus olhos, 6 olhos, observando tudo. O Senhor fez dos seus anjos ventos para trabalhar na terra, e dos seus ministros labaredas de fogo, que fala em Hebreus. Dos seus ministros pela labareda de fogo. E aonde há poder no nome de Cristo Jesus, aonde há o nome de Cristo Jesus, Satanás não pode ficar. Amém? E assim a tua família é assim, irmãos. Você tem que crer. E se você crer, você verá grandes coisas. Jesus fala: verá grandes coisas. Há muitas coisas que aconteciam no meio do povo quando Jesus foi curar a filha de Jairo. Todo mundo ria de Jesus. Todo mundo estava rindo. Mas ela está morta? Não, ela só dorme. Não, ela está morta. Mas Jesus escolheu 3 só para entrar junto com ele: Pedro, Tiago e João. Jesus escolheu esses 3 para entrar com ele dentro da casa para fazer o milagre. Porque o resto não cria. Por isso eu digo hoje: crê na tua vitória. Porque tu verás coisas grandes que o Senhor fará lá dentro da tua casa, da tua família. E tem uma mensagem que Jesus fala para nós: o profeta não é senhor da sua casa. Mas Jesus fala que o profeta não é senhor da sua casa se tu pregar para o teu irmão dentro da tua casa, do teu irmão. Às vezes a pessoa dentro da casa não vai te ouvir. Mas na oração que tu fizer, Deus faz justiça e manda o outro vaso falar com ele. Se você crer, levanta sua mão e dá glória a Deus. Porque Jesus, ele está falando. O Espírito Santo de Deus está falando aqui. Deus menciona muitas outras coisas. Você quer ser discípulo? Então você vai ter que passar lá, como diz Mateus 10. Deus deu poder para os seus discípulos. Deus deu autoridade para os seus discípulos, para expelir demônios, para curar a enfermidade, ressuscitar mortos. Mas Jesus disse: vão e preguem toda a cidade. Vão e preguem toda a cidade. Aquela cidade que ouvir e se converter, e se arrepender, e ali se batizar, Deus salvará. Aquela que não se arrepender está condenada. E
e não acreditar no Evangelho de Jesus. Porque uma coisa é tu falar de Cristo Jesus, outra coisa é falar do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, ele te ensina o caminho que é certo. Se tu negar esse caminho que é certo, está negando Deus. Está fazendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo, como os fariseus faziam. Os fariseus sabiam, mas a intenção do coração deles era ferir o próximo. E a nossa intenção tem que ser a mais boa na presença do Senhor. Procure os frutos do Espírito, que é os frutos do Espírito que Ele vai te ensinar. Amém? Glória a Deus. E Jesus fala, vai, sai para essa cidade, mas ele diz assim, não leve nada contigo. Não leve roupa, não leve só a roupa que tu tem. Não leve comida.